Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo agora. Eu me chamo Natália e a minha equipe é composta por mim, a Lívia, a Gabriele, a Gracinha e o Ray Anderson. Eu, a Gabi e a Lívia, nós somos da T43 de farmácia. O Ray Anderson e a Gracinha são do curso de nutrição. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as rotas celulares que captam a energia química da célula. É um assunto um pouquinho complicado. Talvez a gente não consiga repassar o tanto de informação que a gente quer que vocês entendam. Então a gente montou um material complementar para vocês irem acompanhando aqui junto, né, ao decorrer do vídeo. E claro, para melhor compreensão sobre o que bolhufa se trata, essas rotas celulares que captam energia química para a célula, nós trouxemos algumas indagações de início, né? Que são elas? De que forma a oxidação da glicose libera energia química? Quais são as rotas aeróbicas do metabolismo da glicose? Como a energia é produzida a partir da glicose na ausência do oxigênio? E como a oxidação da glicose forma ATP? Porque a respiração celular produz muito mais energia do que a fermentação? E como as rotas metabólicas são correlacionadas e controladas. Essas indagações nos levam a entender não só de que modo as células produzem energia utilizável na forma de ATP, que significa adenosina trifosfato, mas também a rota metabólica pela qual a glicose é oxidada, tanto na presença de oxigênio quanto na sua ausência. E, gente, antes da gente entrar dentro do conteúdo em si e responder às indagações, cabe eu explicar para vocês um pouco sobre o que se trata a respiração celular, né? Porque logo quando a gente fala essa palavra, a gente logo associa ao ato de respirar, né? Só que tem um porém, tem uma curiosidade nisso. Vocês sabiam que o ato da respiração não tem nada a ver com respiração celular? O nosso ato de colocar oxigênio para dentro do pulmão, na verdade, se chama ventilação pulmonar. É bem diferente do ato de respiração celular, que diz respeito a um processo bioquímico que acontece dentro da célula com o objetivo de produzir ATP e gerar a energia necessária para a realização de contração muscular, por exemplo. Primeiramente, o que significa glicólise? Isso é uma palavra que vem do grego, na qual glico significa açúcar e lise quebra, ou seja, quebra da molécula de açúcar. A molécula de glicose, ela contém em sua composição 6 carbonos, né? C6H12O6. E nessa fase ocorre a quebra desses carbonos em 3 moléculas, que a partir daí vai se chamar piruvato, C3H4O3, graças à ação de enzimas presentes no hialoplasma da mitocôndria. Mas eu sei que no fundinho você está se perguntando, mas como a mitocôndria tem energia suficiente para agir e gerar mais ATP? Então, gente, existe o NAD, que é a nicotinamida adenina dinocleotídeo. Não, eu não tô te xingando. Essa é uma coenzima derivada da vitamina B3, tá aí a importância das vitaminas, hein, gente? Que ela capta elétrons e hidrogênios que são usados para gerar energia na mitocôndria e com isso gerar o ATP que a gente precisa. E antes de chegarmos ao ponto de interesse, a gente só precisa entender como a glicose sai do alimento e vai para lá dentro da célula. Né? Nesse caso, a gente vai citar um alimento que todo mundo ama. O miojo, né, gente? Óbvio. O miojo, ele é repleto de amido, um polissacarídeo cheio de glicose. Ao passar pelo sistema digestório, ele vai sendo quebrado pelas enzimas digestivas, esse amido, né? E aí, ainda no intestino, a glicose do miojo vai cair na corrente sanguínea,
sendo levado para dentro da célula com a ajuda de um hormônio produzido pelo pâncreas. Adivinha aí qual é esse hormônio? A famigerada insulina. E, gente, a respiração celular, ela ocorre em 3 etapas. A primeira é a glicólise, que ela ocorre no hialoplasma, que é o líquido do citoplasma. A segunda é o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. E a terceira é a fosforilação oxidativa, ela já acontece nas cristas mitocondriais. Galera, nesse momento, para a gente poder entender melhor, vou precisar que vocês olhem o material que eu enviei para vocês, o material complementar. Porque é melhor, vocês vão ver a imagenzinha lá e vai acompanhar eu falando e vocês, entendeu? Vocês vão associando o que eu vou falar. Agora sim a gente está preparado para aprender como, enfim, ocorre a oxidação da glicose que libera energia. A glicólise é para produzir ATP. Só que, como eu disse anteriormente, para ela poder fazer isso, ela vai precisar de ATP também, a energia, né? Isso se chama fase de investimento energético. Ela se chama assim porque lá no finalzinho ela vai poder recuperar o ATP, né? Com juros e correção monetária, gente. Então aí vocês já vão acompanhando na imagem que tá no material de vocês que a gente mandou. Porque nessa fase, a molécula inicial de glicose é reorganizada e 2 moléculas de fosfato são ligadas a ela. Essas 2 moléculas de fosfato, ela vem do ATP que ela precisou usar, né? Então, esse ATP agora passa a ser ADP, adenosina difosfato. Os grupos fosfato tornam o açúcar modificado, né? Porque agora ele vai passar a se chamar frutose 1,6-bifosfato. Ele é instável, né? Permitindo que seja dividido na metade para formar 2 açúcares fosfato de 3 carbonos. Nesse momento, começa a próxima fase, que é a fase de rendimento de energia. Nessa fase, cada açúcar de 3 carbonos é convertido em outra molécula de 3 carbonos, o piruvato, através de uma série de reações. Nessas reações, 2 moléculas de ATP e uma molécula de NADH, lembra daquela coenzima que eu falei pra... Pronto, como eu tava falando, né? 2 moléculas de ATP e uma molécula de NADH são produzidas, né? Já que nessa fase acontece 2 vezes, né? Para cada açúcar de 3 carbonos, então são produzidos 4 ATPs e 2 NADH no geralzão. Atenção nisso, tá, gente? A glicólise, ela forma 4 ATPs, mas o lucro dela são só 2 ATPs. Oi, eu me chamo Ray Anderson e hoje eu vou explicar um pouco sobre as rotas aeróbicas do metabolismo da glicose, né? A gente tem 2 principais, que são a glicólise e o ciclo de Krebs, né? Vou começar aqui falando um pouco da glicólise. A glicólise, ela vai ocorrer no citoplasma da célula e, como o próprio nome já fala, é a quebra da molécula de glicose, né? E essa quebra, ela vai gerar alguns produtos, sendo eles 2 moléculas de ATP, que é a moeda energética do nosso corpo, 2 moléculas de NADH, que são estruturas transportadoras de elétrons que vão ser usadas para a formação de energia posteriormente, e 2 moléculas de piruvato. Esse piruvato, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada piruvato desidrogenase, que vai transformar essas 2 moléculas de piruvato em 2 moléculas de acetilcoenzima A e 2 moléculas de NADH, né? Mas por que ocorre esse processo de conversão do piruvato para acetilcoenzima A? Para que isso vai ser utilizado? Bom, o acetilcoenzima A, ele vai ser utilizado no famoso ciclo de Krebs, né? Ou ciclo do ácido cítrico. O acetilcoenzima A, no ciclo de Krebs, ele vai se unir junto com a estrutura chamada oxalacetato,
que é uma estrutura de 4 carbonos, que ela é produto de degradação de alguns aminoácidos, carboidratos, enfim. Esse oxalacetato ele vai se unir com a acetilcoenzima A, que é uma estrutura de 2 carbonos. Juntando os dois vai formar uma estrutura de 6 carbonos, conhecido como citrato ou ácido cítrico, né? Daí vem o nome do processo, ciclo do ácido cítrico, né? E esse citrato ele vai sofrer várias reações enzimáticas, vários processos químicos que vai alterar a sua estrutura molecular, vai ter liberação de NADH nesses processos, e ele vai também perder uma molécula de carbono, que vai ser liberada na forma de gás carbônico, né? Com isso, ele vai virar uma estrutura de 5 carbonos, que também vai sofrer processos enzimáticos, processos químicos, vai ter liberação de NADH, vai ter mudança na sua estrutura química, vai ter uma perda de carbono também, voltando a ser uma estrutura de 4 carbonos e se transformar no oxalacetato novamente, né? Esse oxalacetato ele vai se unir a outro acetilcoenzima A, gerando esse processo novamente de uma forma cíclica. Tá aí o nome do processo, ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, né? Mas tá, o que é que isso tudo vai gerar, né? O que é que só uma molécula de glicose pode gerar no nosso corpo através desses processos? Bom, juntando tanto a glicólise quanto o ciclo de Krebs, a gente vai ter um saldo de 10 NADHs, né, daquelas estruturas transportadoras de elétrons que eu citei. Desses 10 NADHs, 6 são resultantes do ciclo de Krebs, né, já que são 3 por acetilcoenzima A, e como a glicose vai gerar 2 acetilcoenzimas A, então vai ser gerados 2 ciclos, e cada ciclo vai ser gerado 3 NADH. Então, no geral, vai ser 6 NADH do ciclo de Krebs, com mais 4 da glicólise, né? Também vai ser gerado 2 FADHs no ciclo de Krebs, né? O FADH é uma estrutura muito semelhante ao NADH, e também vai ser produzido 4 moléculas de ATP no geral. E todos esses produtos eles podem ser utilizados para a formação de energia no nosso corpo, né? Eles podem ser convertidos para ATP e ser utilizados como fonte de energia. Mas tá, aqui a gente falou como ocorre no meio aeróbico, né, na presença de oxigênio. E na ausência de oxigênio, quais são as rotas do metabolismo da glicose? A gente tem duas principais, que são a fermentação do ácido lático e a fermentação alcoólica, né? A fermentação do ácido lático é aquela que ocorre em exercícios de alta intensidade, exercícios de resistência, né? Quando você tem aquela queimação, aquela fadiga no seu músculo. Por que acontece isso? Porque o teu corpo ele vai gerar, principalmente nos músculos, um processo de glicólise anaeróbica, onde em vez de ter a quebra da glicose, a formação do piruvato, acetilcoenzima A, tudo, a quebra da glicose, na ausência de oxigênio, vai formar o ácido lático, né? E esse ácido lático, ele vai aumentar a oferta de íons H+, no teu músculo, né? Por isso tu vai ter uma sensação de queimação, tudo isso é por causa do aumento da acidez. Então por isso que isso impacta negativamente na performance dos exercícios, tudo, por isso que existe até suplementação para evitar esses processos, enfim, né? E o outro processo de metabolismo da glicose anaeróbico é a fermentação alcoólica, né? Que é o processo de fermentação que ocorre muito na produção de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho, uísques, né, vodka, tequila, enfim, todas essas bebidas elas passam pelo processo de fermentação alcoólica, que é o processo onde a glicose vai passar pelo processo de fermentação e vai gerar o etanol, né, o álcool. Então, esse é o processo da fermentação alcoólica, e assim a gente conclui todas as rotas aeróbicas da glicose, tanto no meio aeróbico, tanto quanto no meio anaeróbico. Obrigado pela atenção. A glicose forma ATP. O processo geral de síntese de ATP, resultante da reoxidação de transportadores de elétrons na presença de O2, denomina-se fosforilação oxidativa. Nesse processo, distinguem-se 2 estágios. Primeiro,
a cadeia de transporte de elétrons, os elétrons de NADH e FADH2 passam através de uma série de transportadores de elétrons associados à membrana. O seu fluxo ao longo dessa cadeia transportadora consuma o transporte ativo de prótons através da membrana mitocondrial interna, fora da matriz, criando um gradiente de concentração de prótons. Segundo, quimiosmose. Os prótons se difundem de volta à matriz mitocondrial por meio de um canal de prótons que conecta esta difusão à síntese de ATP. A cadeia transportadora transporta elétrons e libera energia. A cadeia de transporte de elétrons contém proteínas integrais grandes, proteínas móveis menores e ainda uma molécula de lipídio menor. 4 complexos proteicos grandes, 1, 2, 3 e 4, contendo transportadores de elétrons e enzimas associadas, são proteínas integrais da membrana mitocondrial interna em eucariontes. 3 delas são proteínas transmembrana, se estende através dos 2 lados da membrana. O citocromo consiste em uma proteína periférica pequena que se encontra no espaço intermembrana, presa frouxamente à membrana mitocondrial interna. O componente não proteico chamado de ubiquinona, abreviadamente Q, é uma molécula pequena, não polar, que se move livremente no inferior hidrofóbico da bicamada fosfolipídica da membrana mitocondrial interna. A difusão de prótons está unida à síntese de ATP. Juntos, o gradiente de concentração de prótons e a diferença de carga constitui uma fonte de energia potencial denominada força motora de prótons. Essa força tende a acionar o retorno de prótons através da membrana, exatamente como a carga de uma bateria aciona o fluxo de elétrons, descarregando. A conversão da força motora de prótons em energia cinética é impedida porque os prótons não podem atravessar a bicamada fosfolipídica hidrofóbica da membrana interna por simples difusão. No entanto, eles podem se difundir através da membrana passando por um canal de prótons específico, denominado ATP síntese, que conecta o movimento de prótons à síntese de ATP. Essa conexão da força motora de prótons e da síntese de ATP chama-se mecanismo quimiosmótico ou quimiosmose. Mecanismo quimiosmótico para a síntese de ATP. O mecanismo quimiosmótico usa a ATP síntese para conectar a difusão de prótons à síntese de ATP. Esse mecanismo apresenta 3 partes. Primeiro, o fluxo de elétrons de um transportador de elétrons a outro na cadeia de transporte de elétrons. É uma série de reações exergônicas que ocorrem na membrana mitocondrial interna. Segundo, essas reações exergônicas acionam o bombeamento endergônico de H+, desde a matriz mitocondrial, atravessando a membrana interna e indo até o espaço intermembrana. Esse bombeamento estabelece e mantém o gradiente de H+. Terceiro, a energia potencial do gradiente de H+, ou força motora de prótons, é utilizada pela ATP síntese. Essa proteína possui 2 papéis. Atua como canal que permite ao H+, difundir-se de volta ao interior da matriz e usa a energia daquela difusão para produzir ATP a partir de ADP e P. A energia proveniente da reoxidação de transportadores de elétrons é liberada em etapas pequenas pela cadeia de transporte de elétrons. Por meio da quimiosmose, essa energia é utilizada para sintetizar AT. Oi gente, eu sou a Gabriele e eu irei falar um pouco sobre o porquê que a respiração celular ela produz mais energia que a fermentação. A respiração celular e a fermentação, elas são 2 mecanismos para o nosso corpo produzir energia. Sabemos que quando falamos em energia a nível celular, essa energia é chamada de ATP, que é adenosina trisfosfato. A gente tira essa energia dos alimentos ao consumi-las e transforma em ATP. E tanto a respiração celular como a fermentação fazem isso. Na respiração celular, ocorre a oxidação completa da glicose, ou seja, a degradação completa. A fórmula da glicose é C6H12O6. Portanto, uma molécula de glicose ela tem 6 carbonos e um desses carbonos, ao ser quebrados, vão sair em forma de CO2.
Por exemplo, quando a gente respira, o ar que sai é o CO2. E esse CO2 ele é resultado da respiração celular. E a respiração celular ela é um processo aeróbio, ou seja, tem presença de oxigênio. E nela, os transportadores de elétrons eles são reduzidos na oxidação do piruvato, nos ciclos de Krebs e na cadeia respiratória. E essas reações elas vão produzir ATP por meio da quismiose. A produção total de ATP de uma molécula de glicose obtida através de glicólise chega a ser 32. Já a fermentação ela acontece no citoplasma e ela é um processo anaeróbico e nela ocorre a oxidação incompleta da glicose e ela vai produzir pouca energia, que chega a ser 2 ATP. A gente sabe que tem 3 tipos de fermentação e o nome se dá de acordo com o produto final da fermentação. Por exemplo, a fermentação lática, no final tinha um ácido lático. Na fermentação alcoólica, no final tinha um álcool etílico. E na fermentação acética tinha um ácido acético. Obrigada. Eu sou da equipe da Natália, do Ray Anderson, da Gabriele e da Gracinha. Eu vou falar como as rotas metabólicas são correlacionadas e controladas. A glicose e as rotas de respiração celular não operam isoladas do restante do metabolismo. Ao contrário, existe um intercâmbio que o tráfego bioquímico flui de dentro para fora destas rotas ou a partir da síntese de decomposição de aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos e outros constituintes, entre outros. Os esqueletos de carbono entram nessas rotas por meio de outras moléculas que decompõem para liberar sua energia, que é o catabolismo, e deixam essas rotas para formar os principais constituintes macromoleculares da célula, anabolismo. O catabolismo e o anabolismo envolvem interconvenções de monômeros biológicos, que ao você comer hambúrguer tem as principais fontes de esqueletos de carbono para a pessoa, que está comendo. Tem carboidrato, triglicerídeos, lipídios, proteínas, e assim torna-se possível ver como cada um desses tipos de macromoléculas pode ser usado no catabolismo ou anabolismo. E os lipídios eles são decompostos em seus constituintes, que é o glicerol, ácidos graxos. O glicerol ele é convertido em dihidroxicetona, fosfato, DAP, um intermediário na glicose. Os ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA nas mitocôndrias. Após, em ambos os casos, ocorrem a oxidação de CO2 e liberação de energia. Eu vou falar um pouco sobre intervenções catabólicas. São os polissacarídeos, lipídios, são usados para fornecer energia, proteínas e tudo mais. Os polissacarídeos são hidrolisados até glicose, que passa então pela glicose e respiração celular, onde sua energia é capturada em NADH e ATP. Bom, isso foi resumindo como as rotas catabólicas são correlacionadas e controladas. Em consequência do ciclo do ácido cítrico for desacelerado devido à mudança de ATP e não da causa da falta de oxigênio, a glicose faz igualmente cessada. Ambos os processos recomeçam quando o nível de ATP cai e se tornam-se novamente necessários. O controle alostérico mantém o equilíbrio dos processos. O principal ponto de controle do ciclo do ácido cítrico consiste na enzima isocitrato desidrogenase, que converte isocitrato em alfa-cetoglutarato, NADH
mais H positivo e ATP são inibidores por feedback dessa reação. ADP e NAD positivo mais H positivo está sendo produzido mais rapidamente do que pode ser usado pela cadeia de transporte de elétrons. A conversão de isocitrato prossegue mais lenta e o ciclo do ácido nítrico e o ciclo do ácido cítrico cessa. Uma paralisação do ciclo do ácido cítrico causaria o acúmulo de grandes quantidades de isocitrato e de citrato. Se conversão de acetil COA em citrato não tornasse também mais lenta pela mudança de ATP e de NADH mais H positivo, um excesso de citrato atua como inibidor adicional por feedback, tornando-se lenta a reação de frutose, fosfato na glicose. Muitas rotas catabólicas têm capacidade de operar no modo inverso. Isso significa que os intermediários da glicose e do ciclo do ácido cítrico, em vez de serem oxidados para formar o CO2, podem ser reduzidos e usados na produção de glicose, no processo denominado gliconeogênese, que é a nova formação de glicose. Da mesma maneira, o acetil-CoA pode ser usado na formação de ácidos graxos. Os ácidos graxos mais comuns têm um número de constante de carbonos, que é o 14, 16 e 18. Essas moléculas constituem-se pela adição de unidades de acetil-CoA e de 2 carbonos, uma de cada.